Amigos, precisamos falar sobre uma espécie de brasilização do mundo. Um processo muito estranho em que os nossos erros são exportados e percebidos mundo afora. Precisamos falar sobre a postura que o Brasil teve agora no Conselho de Segurança da ONU na questão Israel. E precisamos falar sobre dizer sim e não num país em que nós temos sempre a cultura da acochambrada, do deixar pra depois, tá? Nós vamos fazer aqui uma comparação entre certas mentalidades e sobre também porque nós estamos sempre atrasados, tá bom? Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, notícias boas. Olha isso aqui, acabou de chegar. Se você é assinante da Valete, acabou de chegar a Valete mais bela de todas sobre violência. O Faroeste Brasileiro. Tá maravilhosa. Assim, a melhor diagramação de todas. E nós dissecamos o problema da violência no Brasil, tá? Então, são 64 páginas com artigos dos mais diversos, focando violência e cultura, violência e raça, violência e história, dados, estatísticas, matérias, caso Bukele, como ele enfrentou isso no país dele. Ou seja, quer manjar tudo, quer você massacrar, debulhar no debate público. Ah, inclusive tem Cracolândia sobre isso aqui. Quer enfrentar teus amiguinhos? A resposta tá aqui, tá? Segurança pública nisso. Vamos lá, olha só, o Brasil, e eu tô acompanhando comentários no Twitter por alguns especialistas, tanto mais à esquerda quanto mais à direita. O Brasil marcou posição lá na ONU, tá? Ele, com sua postura de tentar impedir o conflito, veja só, tentou impedir o conflito, avisou a todos os países, não quero guerra, give peace a chance, vamos só cuidar de corredores humanitários e tal, dando a seguinte linha, olha, nós temos que lidar com isso, vamos resolver isso, mas Israel não pode declarar guerra ao Hamas. A postura do Brasil, tá, foi vetada pelos Estados Unidos e ele buscava trazer um constrangimento com isso, não só aos Estados Unidos, mas a Israel e aliados deles, obrigando os Estados Unidos a virem com veto e colocando eles numa posição supostamente de isolamento dentro da comunidade internacional. E aliás, falando sobre esse veto, a Eliane Cantanhede, que tá um tanto quanto resoluta na sua defesa da Palestina, ela resolveu botar as manguinhas de fora. Ela achou um absurdo. Dá uma olhada nesse tweet. Para responder ela, nada melhor do que chamar um internacionalista, um especialista no tema, que vai assumir o vídeo agora, Renato Batista. Nesse tweet, a Eliane Cantanhede, ela pergunta o seguinte: quem os Estados Unidos pensa que é para vetar uma resolução que o Brasil propôs no Conselho de Segurança? Ora, ela não sabe como funciona o Conselho de Segurança da ONU, onde 5 países membros, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, tem o poder de veto sobre quaisquer resoluções que forem discutidas e colocadas a voto no Conselho de Segurança. E os Estados Unidos utilizou desse seu direito para vetar a resolução brasileira. Aliás, o Reino Unido também se absteve e tem uma posição muito mais alinhada com a dos Estados Unidos. Só que em outros momentos, em outras resoluções que foram debatidas no Conselho de Segurança, outros países vetaram essas resoluções, como por exemplo a Rússia e a China. E eu não vi a senhora Eliane Cantanhede perguntando se a Rússia e a China se achavam os donos do mundo. Isso faz parte de uma estratégia que vem sendo tratada por imprensa e esquerda global, na linha de isolar o Estado de Israel e fazer com que ele não tenha um direito de defesa. A melhor resposta que o Brasil recebeu veio hoje do Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro inglês. Ele disse o seguinte: nós defendemos o direito de Israel de ir atrás do Hamas, de se defender, retomar os seus reféns e fortalecer a sua segurança no longo prazo. Porque sim, Hamas, ele organizou um ataque terrorista de proporções um tanto quanto grandes contra Israel, ali nos últimos 10 dias. Todo mundo viu o que aconteceu. Foi um espetáculo de mortandade poucas vezes visto. E não há outra alternativa a Israel, além da ação militar. A ação militar para destruir o Hamas não significa uma ação militar para destruir os palestinos. Ainda que toda guerra tem externalidades. A gente sabe disso. Eu não estou sendo poliana em nada. Agora, Israel, para exercitar o seu direito de defesa, ele tem não apenas o direito, mas ele tem o dever de destruir uma organização terrorista como o Hamas. Isso aí é encarar o mundo como ele é e encarar o problema para resolvê-lo. E vocês vão entender onde eu vou chegar. Israel quer resolver o problema. O primeiro-ministro inglês e o próprio governo americano estão sendo diretos. Pessoas assim, resolva o problema. Vá lá e resolva o seu problema. Você tem uma organização terrorista atuando de modo a matar seus cidadãos, criando um impasse territorial de décadas e fazendo que uma região fique permanentemente vivendo um clima conflituoso. Esse diagnóstico e essa resposta serve para essa questão, mas ela poderia servir também para o Brasil. Porque me parece que quando o Brasil ele propõe essas soluções do tipo, não sei, vamos ver, ele vem com a sua velha cultura interna,
tá? E não digo que ele quis expressar especificamente essa cultura, mas é muito irônico que no fim do dia ele termine expressando que é a cultura da acochambração. Parece que a política externa brasileira, por vezes, quer achar que a questão da faixa de Gaza e Israel são, no fim do dia, a questão do Morro do Alemão e o Rio de Janeiro. Ou de qualquer outro morro ou qualquer periferia tomado pelo tráfico e o Estado organizado. Porque no Brasil a gente, olha só, nunca pode fazer uma declaração de guerra ao crime organizado. Nunca há declaração de guerra. Você fala, não, vamos enfrentar o tráfico, surge os especialistas. Ah, não, veja só, porque o menino negro da periferia pode não sei o quê, os direitos humanos não sei o quê, e você acochambra. Você faz com que, durante décadas, as nossas periferias sejam a nossa faixa de Gaza. E é muito similar. Na nossa faixa de Gaza, crianças também são arregimentadas ideologicamente a fazerem parte do exército do tráfico. Também se tornam viciados e também têm seu culto, seus rituais. Ah, mas eles não são islâmicos. Mas eles praticam o terror, tá? E por mais que eles não vão na mesquita, eles vão no baile. Eles veem seus heróis sendo exaltados em músicas. Eles sonham, não com rios de leite e mel e dezenas de virgens ao chegar no paraíso, mas eles sonham com uma boa cachaça, um Red Bull, umas novinhas. Cada um com seu sonho, cada um com seu paraíso. No fim do dia, isso não se resolve. Aqui nós acochambramos. Aqui falar que nós vamos resolver a questão da violência. Falar o básico. Olha, o correto seria o Estado brasileiro ocupar as regiões tomadas pelo tráfico e prender e matar, se necessário, pode haver resistência, lideranças do tráfico e de grupos que praticam o terror contra brasileiros. Então essa cultura da acochambração, quando ela se choca com culturas que, vamos falar a verdade, são superiores, essas culturas repelem. E mesmo culturas superiores decadentes. A gente pode falar que o Ocidente está decadente. Mas eles olham isso e repelem. Israel vai fazer o quê? Vai tornar a faixa de Gaza um eterno Morro do Alemão? Na verdade, a gente fala que precisamos libertar, no fim do dia, as pessoas que moram na periferia do tráfico. Também concordo que a Palestina, em certa medida, tem que ser libertada do Hamas. A faixa de Gaza, especificamente. Ora, é brincadeira isso? Encarar os problemas da forma como eles são e sair daquele discurso como se você tivesse uma música do John Lennon, né? Give peace a chance, imagine all the people. É encarar o mundo como ele é. É parar de firula. Porque a firula é perversa. Empurrar as coisas com a barriga é perverso. Quantas e quantas gerações aqui no Brasil não vivem sob o jugo do crime e já naturalizaram ele? Quantas gerações não vivem num morro no Rio de Janeiro em que o pai vive sob o jugo do crime, o avô viveu sob o jugo do crime e às vezes o neto, ou esse rapaz jovem, ele já está nas fileiras do crime? Quantos? São incontáveis os exemplos. Ah, e a chacina e o genocídio de jovens negros na periferia. Sim, cometidos por outros jovens negros dentro dessa mesma periferia em brigas, especialmente de gangues e grupos e facções, se matando numa guerra perpétua. Isso quando não sobra para médicos tomando uma cervejinha incautos, coitados, numa avenida como na Barra da Tijuca, em que são confundidos com um miliciano e tomam um tiro a esmo. Nós temos que encarar nosso próprio terror, a nossa própria guerra urbana, e em vez de exportar essa nossa tecnologia da acochambração, do empurrar com a barriga, a nossa lógica de centrão, aí tinha que importar uma mentalidade de resolução, de ir pra cima, de encarar o problema. Nós vamos fazer isso, especialmente com esse governo? Não tenho nenhuma ilusão, nós não vamos. Mas quem fez isso, como é o caso do Bukele, que a gente está descrevendo na revista Valete, conseguiu vitórias. E aí fica a pergunta, até quando nós vamos ser uma faixa de Gaza? Se até El Salvador conseguiu resolver, ou melhor, endereçar esse problema. É isso, galera. Tá dado o desafio. Espero que tenham gostado. Beijo e abraço pra todos vocês. Galera, esse vídeo ele foi especial. Parece que é uma deixa pra eu também falar da revista novamente. Então, assine a revista Valete. Ou se você entrar no clube aqui, eu vou mandar a revista Valete autografada pra você. Gostou de tema de violência e quer buscar a solução? Tá nessa revista aqui. Bora, te aguardo.